Alunos da turma ATS 16, estou aqui na nossa sexta aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre medicação segura, né? É uma meta de segurança aí, né? Faz parte aí da atenção e segurança do paciente. E nós entramos aí com esse tema justamente porque em seguida nós iremos falar sobre drogas vasoativas. Então são dois temas aí bem interligados, por isso que a gente inicia falando sobre medicação segura, tá? Nessa aula eu estou demonstrando aí para vocês os certos da medicação segura, né? Que iniciou com 5 certos, passou para 9 e agora a gente tá em 11 certos da medicação segura, tá? É claro que alguns coréns, né? O exemplo do Corém da Bahia, ele já trabalha com os 13 certos da medicação segura. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Além da gente relembrar qual que é o intuito, né, de se trabalhar essa meta de medicação segura, nós iremos reforçar os certos da medicação segura, né? Antes eram 9, atualmente pelo Corém do estado de São Paulo prevalece 11, mas existe alguns Corém, né, o Corém lá da Bahia, que já trabalham com 13 certos da medicação segura, tá bom? Então vamos lá. Erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento ou prejudicar o paciente. Esse erro de medicação, né, esse evento, pode acontecer tanto pelo profissional de saúde quanto pelo próprio paciente que se automedica em doses erradas, com medicações erradas, tá bom? Uma das atribuições merecedora de reflexão da prática da enfermagem é a administração de medicamentos que envolvam aspectos legais e éticos de impacto sobre a prática profissional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas as medicações, principalmente com as de autovigilância, tá bom? Toda prescrição de medicamento deve conter data, nome do paciente, registro, enfermaria, leito, o nome do medicamento, a dosagem, a via de administração, a frequência e a assinatura do médico. Lembrando, na dúvida, não faça, pergunte, tá? Então, eu tenho uma dúvida da dosagem, eu tô achando que essa dosagem o médico acabou se equivocando, aumentando essa dosagem. Vai lá e pergunta, tá? Porque nós somos seres humanos, estamos propícios ao erro, né? Então, pode ter tido um erro nessa prescrição? Pode ter. A via de administração pode estar errada? Pode ser. Então, a gente precisa sempre estar atento. Na dúvida, não faça, pergunte, tá bom? O uso dos certos foi criado na década de 90, inicialmente com 5 certos para otimizar a verificação pela equipe de enfermagem na administração de medicamentos. Segundo a publicação do Corém em 2017, no documento Uso de Medicamento, Guia para Preparo, Administração e Monitoramento, o modelo atual considera 9 certos de enfermagem. Entretanto, verificamos que há tendência no acréscimo de outros certos chegando até 11. Então, os 9 certos da enfermagem, né, que isso foi estabelecido lá em 2017, eram paciente certo, medicamento certo, a dose certa, a via certa, a hora certa, o tempo certo, a validade certa desse medicamento, a abordagem e resposta correta do paciente e o registro correto, tá? Então, reforçando cada um deles aí. O paciente certo é o conferir o nome e sobrenome, verificando a prescrição médica com a identificação do paciente, solicitando o mesmo que confirme. Então, sempre questionar qual é o nome do senhor, né? Lembrando que na meta 1 de identificação segura, nós nunca devemos dizer o senhor é seu José, porque no momento de dor, de confusão, o paciente pode responder que sim, né? Então, a gente sempre tem que questionar qual é o nome do senhor, bom?
Medicamento certo. Verificar na prescrição qual é o medicamento, lendo o rótulo. Atenção aos medicamentos com semelhança na aparência e pronúncia do nome. Atentar quanto às alergias, né? Então, muitas embalagens são parecidas, a gente tem que se atentar, parar, ler, tá bom? E sempre questionar o paciente se ele tem alergia a algum tipo de medicamento ou derivados, tá? Dose certa. Verificar a dose e apresentação do medicamento, comparado com o preparado. Via certa. Verificar a via mediante prescrição antes de aplicar, né? Então, como eu falei para vocês, além da prescrição, nós também temos que conferir o fabricante dessa medicação. Então, nas ampolinhas já vem descrito qual tipo de via que aquela medicação precisa ser administrada, né? Porque existem várias medicações que às vezes elas são prescritas numa via, mas elas são o fabricante dela sugere que seja feito em outra via, justamente pelo princípio ativo, tá? Hora certa. Aplicar no horário previsto da prescrição e nos passos de tempo determinado, principalmente questões de antibiótico, né? Se você atrasa aí 1, 2 horas, acaba quebrando o ciclo desse antibiótico, né? Então, temos que se atentar também à questão da hora, tá? Tempo certo. Na aplicação de medicamento, respeitar o tempo de infusão previsto. Então, se está lá 120 ml por hora, né? Aquela medicação tem que correr 120 ml em 60 minutos, tá? Validade certa. Conferir a data de validade. Normalmente, quem faz isso já são os farmacêuticos que liberam essa medicação, né? Mas nada custa, antes da gente fazer o preparo, dar uma olhadinha na embalagem para ver se ela não está violada, está dentro do prazo de validade, tá bom? Abordagem e resposta correta. Esclarecer ao paciente qualquer dúvida referente à medicação e como a mesma será feita, considerando o seu direito à recusa. Então, antes de administrar essa medicação, né, se o paciente estiver consciente, nós devemos orientá-lo, né? Seu José, agora eu estou fazendo aqui um sorinho com tal medicamento que vai servir para isso ou aquilo. A gente precisa comunicar o paciente, tá? Registro certo. Após a administração do medicamento, registrar no prontuário anotando queixas, efeitos, suspensão ou outras informações relevantes. Tá? Então, além desses 9 certos, né, foi agregado aí, né, que alguns outros certos que pelo Corém do Estado de São Paulo já chegam a 11 certos da administração de medicamentos, sendo elas, né, além do que eu já citei, vou citar os 11 aí novamente. A medicação certa, a dose certa, o paciente certo, o horário certo, a via certa, o registro certo, a validade certa, o tempo certo, a forma farmacêutica certa, a abordagem certa e o monitoramento certo. Então, foi incluído aí mais 2 certos nessa administração de medicação segura, tá bom? Alguns medicamentos são considerados críticos e denominados medicamentos ou drogas de alta vigilância, né? Então, essas drogas de alta vigilância, normalmente elas já vêm em embalagens diferentes, né? Então, são drogas, né? São medicações que nós precisamos ter mais ainda atenção, justamente quanto à sua dosagem, utilização, tá bom? Esses medicamentos exigem medidas especiais de segurança para evitar que erros aconteçam, tais como armazenamento em locais seguros e separados dos demais medicamentos, em armários identificados na farmácia, dispensação em embalagens plásticas vermelhas seladas ou embalagens diferenciadas, dupla checagem pela enfermagem na administração desses medicamentos. Então, por serem medicações de alta vigilância, é necessário que 2 pessoas confirmem, né? Chequem se realmente é a medicação prescrita, a dosagem prescrita, né? Que façam os certos da medicação segura, bom? Ter sempre à frente, enquanto prepara o medicamento, a prescrição médica. Não tocar com a mão em comprimidos, cápsula, drágeas ou pastilhas.
Nunca administrar medicamento com rótulo ilegível, sem rótulo ou vencido. Anotar qualquer alteração após a administração, vômito, diarreia, erupções, urticárias. Quem prepara a medicação é quem deve administrar, tá? Então, essa pessoa que fez o preparo, a administração, ela também deve relatar isso no prontuário do paciente, tá? Não administrar medicamentos preparados por outras pessoas. Quando anotar ou checar o medicamento antes de ter sido administrado... nunca anotar ou checar o medicamento antes de ter sido administrado ao paciente. Por quê? Porque o paciente tem direito de recusar. Então, imagina você checar uma medicação que ainda não foi feita, chegar lá no seu João, a gente vai administrar aqui no senhor, né, um sorinho com tal medicamento para isso, aquilo, né? Aí ele fala, não, eu não quero tomar. E aí? Como que a gente vai fazer? Se já checamos lá que a medicação foi feita. Então, nunca checar antes de realizar, tá bom? Em caso de dúvida, nunca administrar o medicamento, até que a mesma seja esclarecida. Então, dica minha particular, né? Na dúvida, não faça, pergunte, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação. Eu retorno aí com vocês na nossa 7ª aula, que nós também iremos aprofundar um pouquinho mais nas questões das drogas vasoativas, tá bom? Beijo para vocês e até mais!